Vanderlei Nogueira, você que já cobriu várias Copas do Mundo, Vanderlei, foi a maior final da história das Copas? Boa tarde. Boa tarde para você, Pedro, para o Bruno, para o Vampeta, para o Piperno. Estamos voltando mais ou menos para um ambiente normal, né? Pós-Copa do Mundo, sempre ao vivo, né? Então eu queria dizer o seguinte, que não é, obviamente, todo mundo sabe, não é normal decisão de Copa do Mundo nas penalidades. Ao longo de toda a história, essa é a terceira vez, se eu não estiver equivocado, tá certo? Nós tivemos em 2010, em 2014, né, nas penalidades, e essa. Então, prorrogação. Foi 2006, né? 94, 2006 e essa. Não, nas penalidades. Eu tinha marcado para não esquecer. 94, 2006 isso, e 2022. Isso. E depois nós tivemos a decisão na prorrogação em 2010 e 2014. Então, disparada a decisão é sempre importante, né? Claro. Então, vamos falar de decisão, que é o momento maior. Como diria Mauro Betting, é a cereja no bolo. Bonito isso. Mauro Betting, ele fez uma poesia, ele e José Luiz Borges, outro argentino. Então a cereja no bolo. Disparada a partida final de Copa mais emocionante, a maior partida, maior e melhor partida de final da Copa do Mundo. Disparada, assim, disparada. Não é primeiro do ranking, depois de muito tempo aparece uma outra. Né? Por vários motivos. Primeiro, todo mundo sabe o que aconteceu. 2-0 numa final de Copa do Mundo, final de primeiro tempo. Aparentemente, você já pode ir lá ir no vai de bob que você vai ficar rico. É assim, é uma grande emoção, né? Dois. Claro que a gente sabe que o futebol só acaba quando termina. Esse discurso todo a gente sabe. Só que eu estou falando de duas grandes equipes, final de Copa do Mundo, e você com a vantagem de 2-0. 2-0. E jogando muito melhor. O Piperno, então, brilhavam os olhos do Piperno pela exibição de primeiro tempo da Argentina. Essa é a verdade. O Bruno, idem. Né? Todos que estavam lá, todos os comentaristas da Jovem Pan, a equipe toda. E com razão, né? Porque, puxa vida, tá um negócio assim espetacular. Lindo de morrer o jogo, tava maravilhoso. Aí vem o segundo tempo e todo mundo sabe o que aconteceu. Estavam marcando muito bem Mbappé e aí, em segundos, a coisa mudou. Puxa vida, para quem faz um evento, eu imagino o coração do Infantino. É o evento dos sonhos. Final de Copa do Mundo tá 2-0. Meu Deus, 2-2 vai para prorrogação. É o que eu queria, porque imagine... Mais 2 gols na prorrogação. Eu estou falando no conjunto da obra. Os patrocinadores mundiais, os patrocinadores das confederações, das regiões do mundo. Isso é um evento, cara. Isso daí não é só aquele jogo que você está assistindo. É muito mais. Né? E aí... acaba a prorrogação, vão para as penalidades. Quer dizer, a maior audiência mundial, certo? Emoção para valer, craques em campo. Até quem não é super estrelado não jogou mal, fez o seu comercial, né? Arbitragem que o Colina e o grupo dele lá escalaram o polonês, não fez nenhuma lambança. Nada, não fez uma lambança. Sem VAR. Sem VAR para pentelhar, tá certo? Outra coisa, eu tô só... Desculpe eu estar esticando um pouquinho o assunto aqui, mas isso. Eu acho que é importante a gente falar isso. Outra coisa, até se você analisar no campo da geopolítica, que é um especialista aqui, o nosso Piperno, que fala tanto de política e bem diariamente por aqui, tá certo? A Polônia só estava na Copa do Mundo porque a Rússia entrou em guerra. A Polônia não iria para a Copa do Mundo. O gênio do Paulo Sousa seria o técnico da Polônia, mas ele trocou pelo momento que passou no Flamengo. Né? Aí a Polônia vai para a Copa. Tudo bem, a gente sabe que não é um time poderoso, tá certo, Bruno? Sim. Mas fez o comercial dela lá. Passou de fase. Passou de fase. Aí, no final, eles escalaram o polonês. O cara sai consagrado, cara. Certo? Consagrado, melhorou a imagem da arbitragem. Tinha gente já elogiando para valer o Colina com razão.
E recuando uns 4 meses no tempo, aqui mesmo se falou, puxa vida, a CBF é tão rica, traz o Colina para organizar essa bagunça da arbitragem brasileira. Sim ou não? Sim. Falamos isso aqui. Eu estou fazendo um discursinho aqui. Foi isso que a gente falou. Aí, nas penalidades, tudo aquilo que a gente viu, e de novo eu sou obrigado a dizer. O primeiro a bater pela Argentina foi o Messi, e o primeiro a bater pela nossa França, Mbappé. Que Messi já tinha batido anteriormente, quando a Argentina precisou ir para a cobrança de penalidades para decidir o prosseguimento na Copa. Quer dizer, me parece que é mais ou menos um procedimento que você coloca aquele melhor batedor para você já começar com o peito mais ou menos estufado. E foi um espetáculo. E aí, como chamaram, eu fui chamado ontem de alguém que estava cometendo um pecado no bate-pronto. O Bruno não estava. Então eu vou até falar aqui, porque o Piper não estava. Né? Mandaram a mensagem, você está cometendo um pecado porque você está querendo que o Messi seja campeão do mundo. Eu falei, olha, se considera-se essa minha torcida para que ele seja campeão do mundo um pecado, eu sou um pecador. Por vários motivos. Por vários motivos. Ele é argentino. E daí que ele é argentino? Eu faço futebol há 50 anos. Eu gosto de coisa bonita. O Bruno eu peguei no colo aqui e ele sabe que eu estou falando isso a vida inteira. Eu gosto de futebol bonito. O Muricy uma vez falou para todos nós, né? Você gosta de coisa bonita, vai no teatro. Você gosta de espetáculo, vai no teatro. Tudo bem, é a opinião do Muricy. Eu gosto de coisa bonita. E o Messi faz do trabalho dele uma obra de arte, cara. Até quando ele não joga bem, ele é bom. É isso. É igual Copa do Mundo. Jogo ruim na Copa é bom. Então eu queria só falar isso. Eu acho que eu já respondi a pergunta. Eu me estiquei porque nós estamos falando horas depois da conquista e do final de uma Copa do Mundo. O acho que jogo merece. Vai falar sobre isso. O jogo merece. Então, exatamente. E aqueles que estiveram vendo de perto, já falei isso para o Mauro César Pereira, para o Thiago Asmar, para o Giovanni Chacon e para a nossa equipe lá, que foi ótimo, o Danilo e o Joãozinho, o cinegrafista, enfim, toda a tropa. Eles foram privilegiados de ter visto a principal, mais importante, mais bonita partida final de uma Copa do Mundo, que é o grande evento, visto pelo mundo. E já que eu estou falando tudo aqui, todos que trabalharam foram ótimos. Os jovens e os mais veteranos, os comentaristas, foram muito legal. Todo mundo participou de um evento inesquecível por tudo que aconteceu. Era isso que eu queria dizer. Parabéns para a equipe inteira da Jovem Pan que arrebentou nessa Copa do Mundo do Catar FIFA 2022. A verdade, né, Piperno? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligado Pedro. Aqui na Jovem Pan. A verdade é que não foi aquele jogo covarde, né? Foi bem legal de assistir. Para você, a maior final da história das Copas, Piperno. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Um abraço aos colegas. Só inicialmente corroborando o que disse o Vanderlei, concordo com tudo que ele disse, e essa Copa, se alguém ainda tinha alguma dúvida, mais uma vez, ela ratifica a necessidade de futebol bonito e bem jogado. Esse é um espetáculo encantador, um espetáculo que faz com que cada um de nós seja apaixonado por ele, porque a gente vê de vez em quando jogos como esse. E em relação à equipe da Jovem Pan, também assino embaixo de tudo que o Vanderlei disse, e mais do que isso, também foi um aprendizado para cada um de nós. Outro dia, em um dos nossos programas, eu inclusive destacava algo que o Vampeta disse outro dia sobre o olhar que a gente tem que ter sobre esses jogadores que atuam em clubes grandes, que sentem a pressão a cada jogo. Não é a mesma coisa de um jogador que atua numa grande liga, mas joga num clube pequeno, no qual, obviamente, a pressão dele, não por resultado, porque todo mundo depende dos 3 pontos, mas por estar disputando o final, esse jogo de vida ou de morte, ela é muito diferente. Então a gente também tem que valorizar isso e passar a entender isso de uma outra forma. E esse eu acho que é um erro que todo mundo, ou quase todo mundo, cometeu, e eu me incluo, né, nessa bancada muito majoritária a respeito disso aí. Em relação ao jogo também, acho que tem muito pouco a acrescentar a tudo que já foi dito. E eu espero que essa grande final, a maior de todas, ela deixe um legado, principalmente para quem não fez parte dela, né? E é óbvio que o Brasil se inclui nisso. O Brasil tem que olhar bem esse jogo,
olhar bem, aliás, a campanha dessas duas seleções e entender o que a gente pode extrair disso, o que a gente pode aprender. É claro que nenhum de nós, ou quase ninguém, tem nada que abstrair. Por exemplo, de tirar de ensinamento da estreia da Argentina contra a Arábia Saudita, por exemplo. Mas a recuperação da Argentina na Copa ensinou muito. Da mesma forma como a França fez para lidar com seus vastos recursos técnicos, físicos, de um país que faz uma excepcional renovação de jogadores, produz jogadores hoje como ninguém, e a gente viu ontem, principalmente na parte final, e mais ainda, no momento em que a França começou a reagir, quantas alterações a França tinha feito e quantos jogadores não tão conhecidos assim estavam em campo e jogando muita bola. O jogo de ontem também, certamente, ele marca aí uma transição digamos, da coroa de rei do futebol mundial, o Messi. Talvez, eu não encaro isso como definitivo, mas talvez disputando sua última Copa do Mundo, e um Mbappé que certamente vai brilhar em outras. Jogador super talentoso e que de forma inacreditável fez 3 gols numa final de Copa e ainda saiu derrotado. Né? Isso para mostrar, inclusive, o que foi a excelência desse jogo. E acho que outra coisa muito importante, e eu também me precipitei em relação a isso, essa Copa do Mundo começou mal. Essa Copa do Mundo num período diferente de Mundial, no qual as seleções que já têm pouco tempo para treinar para uma Copa tiveram menos ainda, porque está no meio de uma temporada europeia. Então essa Copa começou mal, alguns jogos arrastados, poucos gols na primeira fase, mas também é importante ressaltar que a partir do momento que começaram os jogos eliminatórios, essa Copa embalou. A gente viu alguns jogos muito bons, para não dizer espetaculares, como Argentina e Holanda, como, por exemplo, França e Inglaterra, quando a França não foi eliminada por um fio. E, como última coisa, algo que eu insisti muito durante a Copa toda. Além da questão de quem vai ter que dirigir a seleção, se vai trazer executivos e técnicos de fora ou não, é necessário que as escolas, os cursos de técnicos de futebol do Brasil se debrucem sobre a questão de formação de jogadores de meio campo. Essa talvez tenha sido a grande carência da seleção brasileira nesse Mundial. Nenhuma outra seleção tem tantos jogadores atuando em grandes clubes europeus. Mas eu diria para você que a distribuição de talentos pela seleção brasileira, ela é desequilibrada e desproporcional. A gente continua formando muita gente de frente, ótimos zagueiros, e faltam grandes jogadores de meio campo, porque, como escreve há 20 anos o Tostão, durante muito tempo a formação de jogadores de meio campo aqui no Brasil se dividiu entre aqueles que marcam e aqueles que criam. E o bom jogador de meio campo hoje, ele acumula funções. Bruno Prado, muito boa tarde. O Vampeta já falou, Vanderlei, Piperno, todo mundo aqui já fez o seu discurso. Agora eu quero ver o discurso do Bruno Prado sobre esse jogo histórico, essa final de Copa do Mundo. Deu a Argentina, Brunão. Boa tarde a todos. Foi, claro, uma grande final, das que eu vi, com certeza a melhor, e é provável que seja a melhor da história. Né? Alguns falam de 66, talvez alguma outra, mas das que eu vi foi a melhor. E até já falei ontem, o curioso é que até os 35 do segundo tempo não havia a menor indicação de que seria um jogo assim. Porque era um jogo dominado pela Argentina, um jogo que a Argentina foi muito superior no primeiro tempo, fez 2-0 merecidamente. E a França não ameaçava a Argentina. Não é que sai o primeiro gol da França depois de uma grande pressão. Não tinha. A França faz um gol e na sequência faz outro. Aí que o negócio vira. Não era uma França no segundo tempo melhor, pressionando. Não, o jogo parecia muito tranquilo e caminhava por uma vitória sem sustos da Argentina, o que era até surpreendente. Eu esperava um jogo bem equilibrado. Claro que eu não esperava um jogo tão maluco quanto o que foi, mas eu esperava um jogo equilibrado. Aquele primeiro tempo da Argentina foi surpreendente. O tamanho do domínio da Argentina em relação à França. A Argentina foi muito superior à França durante a primeira etapa e, como eu falei aqui, até os 35, até o primeiro gol da França, não havia uma ameaça. Não continuava um domínio na Argentina, não tão incisivo, até porque eles já tinham uma vantagem, mas ela não era ameaçada, ela tinha uma vantagem confortável e não era ameaçada, e aí em 2 minutos virou uma loucura total. E aí levanta muitas questões, né? Porque um torneio de mata-mata ele já é mais imprevisível, ainda mais um torneio que é disputado em um mês. Uma Champions League ou uma Libertadores também é mata-mata, tem a sua imprevisibilidade, mas essas duas competições são jogadas ao longo de toda uma temporada.
há uma regularidade ali também numa Champions ou numa Libertadores, apesar de serem mata-mata. Tem o imprevisível também, acho que, por exemplo, Manchester City e Real Madrid, a semifinal da última Champions, o imprevisível entrou totalmente ali com aqueles 2 gols do Rodrigo no final, num duelo totalmente dominado pelo Manchester City, que antes de tomar os gols, o Grealish perdeu 2 ali. Então tem o imprevisível também, mas a Copa ela é ainda mais, porque ela é disputada nessa aí foram 29 dias. Então é uma coisa muito maluca. Porque a Argentina, que foi a campeã, e acho que não teve nenhuma seleção na Copa que foi, assim, super regular. Acho que todas tiveram altos e baixos. Inclusive a campeã argentina. A Argentina, ela teve a derrota na estreia, que todo mundo lembra, mas ela teve um jogo com a Holanda que estava ganhando 2-0 e tomou empate. E ontem de novo, estava ganhando de 2-0 e tomou empate. Fez 3-2 na prorrogação, tomou empate de novo. Ela, pelo menos em 2 jogos, ela teve uma vantagem confortável e cedeu a vantagem ao adversário. Até o jogo com a Austrália, a Austrália é um time bem mais fraco, a Argentina está ganhando de 2-0, toma um gol e termina o jogo tomando um calor da Austrália, que é uma seleção muito inferior tecnicamente. Então, mesmo a campeã não foi uma seleção, assim, perfeitinha, que deu tudo certinho. Não, ela teve os altos e baixos, como a França teve no jogo com a Inglaterra, ela correu risco. Contra Marrocos, no início do segundo tempo, a França tomou um sufoco enorme. Então, assim, a Copa do Mundo ela acaba criando heróis, vilões, acaba criando algumas verdades absolutas que, assim, eu acho que elas são questionáveis, né? O próprio Messi, ontem, muita gente precisou do jogo de ontem para colocar o Messi entre os grandes. Era óbvio que ele estava entre os grandes, não? Muita gente quer um carimbo, não, agora tem um carimbo. Não, o carimbo é que esse cara faz há 20 anos em campo, não precisa do carimbo, mas já que querem um carimbo, tinha um carimbo. Aí questionam, é a 5ª Copa do cara e só ganhou agora, né? Ou antes dele ganhar, falava, o cara já jogou 4 Copas e nunca ganhou. Como é que esse cara pode ser maior que o Maradona ou pode ser comparável a outros craques? As 2 Copas, aí a minha avaliação, as 2 Copas em que a Argentina com o Messi teve um time minimamente organizado, a Argentina foi à final. 2006 ele era um garoto, ele nem era titular do time, então essa aí acho que nem entra na conta dele. 2010 era o Maradona o treinador, com todo respeito ao Maradona, figura Maradona, como treinador era uma coisa horrorosa. Então aquilo lá era uma bagunça, uma Argentina que se classificou na última rodada da eliminatória para aquela Copa, era uma bagunça total, não tinha a menor condição de ganhar, não tinha Messi que fizesse mágica ali. Aí em 2014 tinha um time bem organizado, chegou à final e esteve muito perto de ganhar da Alemanha, teve chance de ganhar da Alemanha no Maracanã. 2018 era outro caos total, outra vez a Argentina só se classificou na última rodada, trocou 3 vezes de técnico durante o ciclo, na Copa do Mundo ganhou um jogo, só empatou com a Islândia, tomou 3-0 da Croácia, era uma seleção que também não tinha a menor chance de ganhar, e agora ganhou. Então, você pode fazer várias avaliações, se perde ontem, mesmo o Messi não tendo culpa nenhuma e fazendo uma grande Copa, muito cairia, de novo o Messi perdeu. Mas não, as 2 Copas em que ele teve um time ao lado dele, para que ele fosse o diferencial desse time, o time chegou na final.